Boa tarde. Estamos aqui com a psicóloga, a doutora Patrícia. Boa tarde. Boa Doutora, tarde. nos conte um pouquinho sobre por que algumas pessoas praticam a automotivação. Então, na verdade, é uma prática utilizada mais pelos adolescentes, né? Os adolescentes, eles já estão num processo de muitos conflitos, até mesmo pela idade, pela questão hormonal, e é uma fuga, na verdade, né? É uma maneira deles dizerem, é uma forma deles chamarem atenção para algo, né, que não está bem no universo deles, né? Então, é uma forma de dizer, não, eu não estou bem, né? Então, eles praticam esse ato da mutilação. A gente também deve levar a grande importância do fato da gente ver que os grupos, né, às vezes a gente também vai por uma prática de quanto mais faz, né, predominância do grupo, né, então a gente também, né, então assim, influencia no outro, né, a gente também tem essas questões. E quais os prejuízos que podem causar para esses praticantes? A dependência, né, porque ele não está bem, então ele tem a sensação de um falso alívio com a mutilação, né, ele vai achar que ele teve a dor interna dele, na verdade, é tão grande, né, o universo dele, ele não tem respostas internas, então a automutilação, ele tem uma falsa sensação de um alívio, então isso pode causar uma dependência e cada vez ele vai se cortar de uma forma maior e mais agressiva, então socialmente a gente também enfrenta um preconceito, então as pessoas ainda não compreendem, né, esse universo da automutilação, acabam se isolando, né, querendo se esconder, né, e a gente também tem a questão de entrada de bactérias, né, que é um risco muito grande para a saúde, né, que pode entrar para o sistema sanguíneo e comprometer grandes sistemas de saúde. O que você recomenda para uma possível solução diante dessa situação? Bom, uma prevenção, os pais estarem sempre observando os filhos, né, essa fase de conflito, porque na verdade a gente fala os filhos, aborrecentes, adolescentes, né, mas é uma fase muito difícil, é uma fase que os adolescentes, eles começam a ver os defeitos dos pais, né, então há um distanciamento dos pais e uma identificação com os grupos, e nesse distanciamento dos pais, os pais acabam perdendo esse contato, né, de observar, então prevenindo, observando os filhos, muitos pais quando veem que isso está acontecendo, né, já tem uma proporção muito grande, e aí a gente precisa sim, a gente tem acompanhado que é necessário uma psicoterapia, né, esse adolescente falar, se expressar, né, ele ter essa confiança, mas o fato dos pais darem esse tempo, esse valor, já ajuda bastante. E em questão da fé, pode ajudar? Com certeza, né? Porque eu assim, com relação a gente sabe que a psicologia é uma área da ciência, né? É o tempo que eu fiz a faculdade, tem essa separação da espiritualidade e da fé, mas hoje eu abordo muito nos meus consultórios e a gente vê a grande melhora com relação às pessoas que elas buscam isso, buscam essa espiritualidade, ela vem potencializar muito nos resultados, sim, né? Porque senão, se a gente não tem essa espiritualidade, porque na verdade nós somos sistêmicos, né? A gente precisa do físico, né? Do mental, do espiritual, então com certeza é muito importante a gente trabalhar assim essa questão da espiritualidade, da fé. E algumas pessoas pensam em morte. Como que pode sair desses desejos? Então, a morte, na verdade, é a extrema, né? É o caso onde ela já não vê saída, é uma fuga realmente, é uma falsa sensação de resolver, que ela vai terminar com tudo, ela vai resolver, ela vai dar uma solução para um conflito muito grande, né? E aí quando é um risco suicídio, a gente já precisa entrar com medicação paralela à psicoterapia. Nós, como psicólogos, a gente não medica, né? Então precisa ser acompanhado por um profissional, um médico, né? Que possa estar entrando com a medicação enquanto a gente entra com a psicoterapia. O que leva as pessoas a pensarem assim? Que a morte é uma saída? A não ver a solução, né? Eu acredito que a falta da espiritualidade, a falta da fé, né? De não ter um porquê, um pra quê, um sentido da vida, né? Então aquela falsa sensação de que vai acabar tudo, de que vai ser tudo resolvido, né? Ela não tem
uma visão do sofrimento, né? Ela não tem um sentido da vida, né? Falta-se sentido, né, da vida. Ela não tem momentos de prazer, de felicidade, ela não tem perspectiva, né? Porque quando a gente fala em depressão, a pessoa está num mundo escuro, né? E ela não tem forças para sair dali, né? E a depressão, ela vem do nada, sem explicação. Mas quais são os sintomas dela? Então, a pessoa ela não tem energia, né? É um gasto de energia somente com pensamentos negativos, pensamentos de morte. Ela não tem vontade, ela não tem ânimo, né? Ela não tem disposição, ela se isola em muitos casos. Na maioria dos casos ela se isola. E aí é onde é o risco, né? Porque as pessoas acabam tentando influenciar, tentando várias situações e acabam desistindo, né? Porque ela não quer, eu tentei, ela não quer. E é onde está o risco muito grande, né? Que ela precisa de ajuda. Como a gente pode fugir dessa situação? Uma melhora? A melhora realmente é juntar as três coisas, né? Dependendo do grau, procurando um profissional da área para uma psicoterapia, já vai ser feito umas avaliações, né? E se vê que está um risco suicida, aí a gente precisa entrar com medicamento também paralelo. Então, como agente é sistêmico, como eu falei, é unir as três situações, né? É intensificar a parte espiritual, melhorar, né? Entrar com essa parte de atenção, o momento para ela, que a terapia é isso que disponibiliza, é um momento para a pessoa sem preconceito, sem julgamento, um momento de acolhida, né? De atenção, e a parte de medicação num caso mais de mais risco, que envolva mais risco. Você poderia mandar uma mensagem para os alunos e alunas que querem fazer psicologia? Eu poderia dizer que é uma profissão maravilhosa, é uma profissão gratificante, é uma profissão que envolve muito amor e que, além da questão da rentabilidade, que a gente não trabalha por uma questão só, o amor, né? A gente precisa dessa questão da rentabilidade, mas é uma profissão que ela nos dá por trás disso tudo, os ganhos, as melhorias do nosso paciente, do nosso cliente, né? É uma satisfação. Então, quando a gente vê esses resgates que a gente tem, né? Em todos os sentidos, né? A pessoa recuperando a autoestima, a qualidade de vida, a felicidade, a espiritualidade, é muito maravilhoso. Então, assim, eu fui abençoada por Deus desde que eu me entendo por gente. Eu sempre quis fazer psicologia, não foi fácil, é uma profissão assim que exige bastante da gente, né? É uma profissão que já venceu muitos preconceitos, mas a gente ainda tem, né? Porque muitas pessoas ainda acham, tá indo na psicóloga, é loucura, né? E a gente ainda enfrenta muito disso, mas a gente evoluiu bastante. Tivemos, né, grandes conquistas, e eu indico, porque é uma profissão que tem várias áreas para a gente trabalhar, né? Eu mesmo já trabalhei em escola, já trabalhei em hospital, agora eu estou conciliando a psicologia junto com o coach de emagrecimento consciente, né, que é ajudando essas pessoas. Estou trabalhando mais com mulheres agora, aliás, só mulheres, ajudando elas a ter qualidade de vida, melhorar a autoestima, né, eliminar peso, trabalhando esse ato que a gente faz de comer, por trás das emoções, né? Então, que a gente tem muito também. E assim, tudo pela psicologia, né? Então, é uma profissão do amor. Muito obrigada, é isso. De nada. Southbound again. Don't know if I'm